Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Estamos na quinta semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizei-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com as tradições que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, em nenhum momento Jesus, ele vem abolir a lei. Ele mesmo chegou a dizer isso. Eu não vim para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la. O interessante é que muitas pessoas usam da própria lei de Deus para tentar se enganar a si mesmo e burlar Deus. E não vai conseguir. Aí, quando isso acontece, são interpretações erradas da lei. A lei não diz assim. A pessoa interpreta dessa maneira. Essa é a grande verdade. Então, tenhamos cuidado para não estarmos seguindo a lei ao nosso modo, com nossas interpretações. Por isso é importante a figura física, humana da igreja. Por isso que Jesus constituiu a igreja de homens guiados pelo Espírito Santo, para que à luz do Espírito que reveste a sua igreja, o evangelho possa ser interpretado de maneira correta. Porque veja, no evangelho de hoje, a lei dizia para sustentar os pais, mas também dizia que se alguém declarasse corbã, isso é, aquele soldo, aquele salário consagrado a Deus, ficaria isento de cumprir a lei em relação aos pais. E muita gente dizia que o seu salário era corbã. Dizendo isso, eles ficavam isentos de ajudarem pai e mãe, no entanto, também não ajudavam a Deus, também não davam o seu dízimo. Então eles meio que burlavam a lei.
Precisamos olhar para nós mesmos e buscar de nós a verdade. Basta de vivermos tanta mentira nesse mundo. Nós mentimos consigo mesmo, nós mentimos com os nossos cônjuges, nós mentimos aos nossos filhos, mentimos ao patrão, mentimos à igreja, mentimos na comunidade. Vivemos uma vida pautada de mentira. A verdade é que Deus está no meio de nós, na pessoa de Jesus, e Ele ama todos os seus filhos. Então nós precisamos fazer o que Jesus sempre nos ensina através da sua atitude, que é sempre de servir ao outro, sempre do serviço. Jesus nunca se coloca, embora seja mestre, como um mestre que deve ser servido, mas como aquele primeiro que serve. E é isso que ele ensina para nós, seus filhos, seus discípulos. Jesus não está preocupado, Deus não está preocupado se as nossas mãos estão lavadas, mas que estejam puras de fato. Muitas vezes nós lavamos as mãos, seguimos o rito da tradição, mas nossas mãos não estão puras, porque estão lavadas da água, mas estão sujas de tanto erro, porque com essas mãos nós apontamos tantas pessoas, nós acusamos e até matamos o nosso irmão. É por isso que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, nessa terça-feira, refletirmos nossas vidas, olhar para si mesmo e tomar a decisão de hoje, nós seguirmos o Evangelho de fato, aquilo que Deus quer, na perspectiva, na ótica divina, do que a igreja prega nos seus documentos, na sua doutrina social, por exemplo, no catecismo da igreja, ao invés de falar bobagem, de dizer coisas dos nossos achismos, e que muitas vezes comungamos com tantas outras pessoas que assim fazem. Aí faz com que nós nos afastemos da graça de Deus, faz com que nós até tornemos doutores da lei, a ponto de criticar Jesus. Que isso não aconteça em nossas vidas, mas que nós estejamos sempre abertos ao seu amor, à sua graça, à sua cura, à sua bênção. Venha sobre você nessa terça-feira a bênção do Altíssimo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.